Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Alexandre Campos, da Unidade Acadêmica de Física da UFCG, e a gente está aqui nesse esquenta primeiro Fórum Paraibano de Física, que acontecerá em maio, nos dias 15, 16 e 17 de maio. E esse esquenta é um evento formativo, né? Então, é um evento para formar professores em uma formação inicial e também para formação continuada. Essa apresentação, essa conversa, né? Então, a ideia desse esquenta são conversas, palestras, mas é mais uma conversa, né? Nas quais os convidados, eles vêm para poder partilhar suas experiências e trazer algum aspecto de interesse, de nosso interesse, tá? Hoje a gente tem aqui o professor Renato. Renato trabalha na Gerência Regional de Campina Grande. Ele é graduado em licenciatura plena em Geografia pelas Faculdades Integradas de Patos, especialista em Educação Ambiental também pelas Faculdades Integradas de Patos, especialista em Educação Cooperativa pela Universidade Mondragón, na Espanha, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, e é doutorando pelo Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFPE, pela Universidade Federal de Pernambuco. E, além disso, ele é professor da rede pública, né, da rede estadual da Paraíba, atuando no ensino médio e desenvolve projetos nas áreas de meio ambiente e de desenvolvimento social. Esses temas, Renato, eles dialogam muito com o evento, né, com o negócio da sustentabilidade. Bom, boa tarde, Renato, obrigado por aceitar, né. Agora que eu li ali um pouco mais de atenção a essa questão da sustentabilidade, obrigado por aceitar e fique à vontade, tá bom? A dinâmica, a gente tem feito assim, semana passada foi mais ou menos assim. Tem um tempo aí para falas, para você se colocar, para fazer as suas apresentações, uns 40 minutos, mais ou menos, e depois 20 minutos para o pessoal fazer os comentários, tá? Perguntas e assim por diante. Renato, fica à vontade. Eu vou só fechar a câmera e fechar o meu microfone para você, para correr melhor aqui a internet. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer ao professor Alexandre o convite de estar aqui conversando com vocês hoje, né? Que hoje nós vamos ter uma conversa, né? Tirar algumas dúvidas, alguns esclarecimentos, né? Quais são as perspectivas, qual é a realidade que nós temos hoje. Então, é muito bom que vocês estejam aqui, né? Futuros professores, acredito que a maioria aqui sejam estudantes da graduação ainda. Então, é importante que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre a realidade do ensino básico, né? Acredito que muitos de vocês passarão pelo ensino básico, para ter um pouco de experiência, até inclusive, até que, se caso desejem, né, chegar à universidade como professores também. Então, é importante essa nossa conversa aqui, acredito eu. Então, agradecer ao professor Alexandre, fico muito feliz em participar desse momento, né, contribuir de alguma forma com um pouco do conhecimento que eu tenho na parte como professor do ensino básico e também na atuação na administração da educação da Paraíba. Ao longo de 4 anos, a gente vem desenvolvendo um trabalho junto à Secretaria de Educação, mais especificamente aqui na terceira gerência da educação, de Campina Grande, do estado, e esse trabalho, ele abre muitas portas, né? Uma dessas portas é aqui nós estamos hoje conversando sobre essas perspectivas da educação na Paraíba. Então, como o professor já me apresentou, né, a minha graduação é em Geografia, então sou professor de Geografia, desde 2019, não atuo, né, na área, atuei até o ano de 2019, passei a trabalhar na administração, mas sempre com saudade da sala de aula.
Então, desde 2009 que eu atuo como professor na disciplina de geografia, né? Fiz alguns cursos de pós-graduação e de mestrado, e estamos aí na luta do doutorado. Mas quero parabenizar todos que estão aqui também, né? A todos os estudantes que estão aqui nesse horário, né? Que não é um horário de aula, acredito, de vocês. Então, é muito importante que vocês estejam aqui para tirar as dúvidas de vocês, alguns esclarecimentos. Então, pessoal, eu queria começar falando sobre a nossa rede, né? A nossa rede de educação da Paraíba, né? Como é que é composta a educação da Paraíba? Como é a formação, né? Como é que é distribuída em todo as esferas aqui a Secretaria de Educação? Então, a Secretaria de Educação, ela é localizada lá a sede dela, é lá em João Pessoa, lá do centro administrativo. Na hierarquia, nós temos o secretário, Roberto, Antônio Roberto. Nós temos três secretários executivos, que é a professora Elizabeth, professor Eri e Poliana. São três secretarias executivas, uma pedagógica, uma secretaria de suprimentos e logística e outra secretaria de articulação com os municípios. A secretaria pedagógica, ela tem a finalidade de desenvolver todas as atividades, desenvolver e acompanhar todas as atividades pedagógicas da Secretaria de Educação. A Secretaria de Suprimentos e Logística, ela tem a finalidade de organizar a distribuição e a compra de materiais para o funcionamento da secretaria como um todo, das escolas, das regionais e da secretaria da sede. Então, toda a estrutura de equipamentos, equipamentos de permanentes, né, que são quadros, notebooks, computadores, toda essa estrutura aí, ela faz parte dessa Secretaria de Suprimentos e Logística. Transporte de materiais, tudo isso. E a outra Secretaria de Articulação com o município, ela tem a finalidade de formar parcerias com os municípios aqui da Paraíba, com o intuito de estabelecer relações para o ensino fundamental 1, ali no ensino base. As secretarias municipais, elas firmam parcerias, acredito que todos os municípios, eles já firmaram essa parceria com a secretaria, é um pacto, na verdade, onde eles vão estabelecer critérios e metas e ações para que os estudantes eles sejam alfabetizados na idade certa. Então, a finalidade dessa secretaria é essa: acompanhar, fazer esse monitoramento, estabelecer as metas. Então, essa secretaria é a pasta do professor Eri. Então, pessoal, essa aí é a estrutura principal lá da secretaria, e nós temos outras gerências executivas que funcionam na própria secretaria, e nós temos 15 gerências regionais que funcionam espalhadas pela Paraíba. Temos em João Pessoa, temos em Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Souza, e assim vai. Então, são 15 regionais. Aqui a nossa, em Campina Grande, é a terceira gerência regional de educação, com sede em Campina Grande. Essa gerência ela vai ser dividida em duas, porque era uma gerência muito grande, são 119 escolas, 41 municípios, então fica praticamente inviável, né, ter uma gestão bem mais eficiente com um recorte espacial tão grande. Então, essa gerência ela vai ser dividida em duas, a terceira e a 15ª. A terceira ela vai compreender o município de Campina Grande e os municípios que pegam essa região até o Brejo, até o município de Remígio.
nós temos a 15ª região, ela vai compreender os municípios aqui dessa região do Cariri, até o município de Santa Cecília, mais ou menos. Então, essa divisão ela foi muito bem pensada no intuito de melhorar a condição de trabalho, né, e as formas como nós podemos organizar aqui a regional. Então, vai ficar bem melhor. A Regional de Campina Grande, ela tem sede aqui no bairro das Malvinas. A gerente regional atual é a professora Cleide, né? Hoje eu atuo com ela lá no gabinete. A gestora anterior era Socorro Cordão, era a gerente regional. Recentemente nós tivemos uma mudança e o trabalho segue ainda com as duas gerências, né? Porque a 15ª ela não teve uma pessoa nomeada ainda para ocupar o cargo de gerente. Então, pessoal, é basicamente isso, a estrutura, né, de forma bem simples, para que vocês possam entender como é mais ou menos o funcionamento, a distribuição hierárquica na secretaria. Pessoal, eu acredito que seja de interesse de todos, né, saber como é que é a distribuição e a organização dos professores dentro da Secretaria da Educação. Então, hoje, nós temos algumas divisões, né, com relação aos professores. Nós temos o professor efetivo, que é o professor que prestou concurso público e foi aprovado. Nós temos o professor contratado, que é o professor que, de acordo com o interesse da administração, é estabelecido um contrato para que ele atue em determinada escola. Esse contrato ele tem vigência de acordo com o interesse da administração. E nós temos também o professor que tem um contrato de emergência, que é o professor que tira uma licença, né? Às vezes você tem um professor efetivo que está de licença, ou pede algum tipo de afastamento para capacitação, então é realizado um contrato de emergência por determinado período, e também nós temos esse professor dentro da rede de ensino. Nós temos também a figura do gestor escolar, que recentemente foi lançado um edital para que pessoas possam se inscrever para o cargo de gestor escolar. Acho que depois eu posso até mandar o edital aqui, para que vocês tenham conhecimento de como funciona, né, como vai ser essa seleção. Essa seleção para gestor é uma exigência do MEC, para que as secretarias estaduais de educação elas possam receber determinado fundo, determinado recurso. Os gestores eles precisam passar por um processo de seleção. Então, esse edital ele contempla a seleção de gestores para as escolas integrais e as escolas em tempo regular. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que funciona essa divisão das escolas. Então, nós temos a figura do gestor escolar, nós temos a figura do coordenador pedagógico e do coordenador administrativo financeiro. As siglas que nós utilizamos é o CP, coordenador pedagógico, e o CAF, coordenador administrativo financeiro. Então, essas três pessoas, elas formam um trio gestor nas escolas. Então, o gestor, como a figura, digamos, mais generalista, né, que cuida de toda a parte de desenvolvimento e acompanhamento da escola, o coordenador pedagógico, que cuida do trato com os professores, das questões relacionadas às atividades pedagógicas da escola, e o coordenador administrativo financeiro, ele cuida da manutenção das atividades das equipes dentro da escola, ele cuida da execução da merenda, ele cuida da parte financeira da instituição, então ele tem essa função. Então, essas três pessoas formam o trio gestor das escolas. Como eu estava falando antes sobre a seleção do gestor, o gestor escolar, hoje é indicação, né? O gestor é indicado pela Secretaria de Educação e ele vai ocupar o cargo. Agora, com o processo seletivo,
essa indicação ela deixará de existir e será através desse processo. O processo de seleção está lá no edital, né? Qualquer pessoa pode se inscrever desde que ela tenha aqueles critérios. Um dos critérios é ter um curso de formação em licenciatura. E aí você tem o quadro de pontuação que, de acordo com os critérios que você preencher lá, você vai ser melhor pontuado dentro do processo. Terá uma prova também, uma prova que vai ser organizada pela CPCom, né, pela UEPB. Então, o professor, o candidato, ele vai ter que tirar uma nota mínima de 40% para que possa fazer parte do banco de gestores, né, o banco. Vai ser formado um banco onde todas as pessoas que foram classificadas, elas farão parte desse banco, e um novo edital será lançado para que essas pessoas possam concorrer à vaga de gestor e de coordenador pedagógico. Essas duas vagas. Ele vai poder fazer a seleção para duas escolas, tanto na vaga de gestor como na vaga de coordenador pedagógico. Então, o edital o primeiro edital, ele já está em vigor, então, a quem interessar para ser gestor escolar, já tem que se inscrever e participar desse edital. Também lá na distribuição dos cargos nas escolas, nós temos a equipe de apoio, né, que na sua grande maioria é formada por profissionais aqui na terceira gerência, é formada por profissionais de uma empresa terceirizada que prestam serviços à educação. Então, como a contratação desse pessoal, ela é feita de acordo com a emissão de currículos, né? Você leva lá o currículo na empresa e a empresa faz essa contratação e aí você presta um serviço terceirizado. Essas pessoas, elas não têm matrícula ativa no Estado, elas têm um vínculo com a empresa terceirizada, mas elas não têm matrícula no Estado. Geralmente, acontece algumas confusões com relação a esses funcionários que são classificados dessa maneira, porque, um exemplo, no governo do Estado nós temos o 14º e o 15º salário. Professor que realizar um projeto e submeter esse projeto a um edital que é lançado pela secretaria, ele vai ter direito ao 14º salário. A escola que se inscrever no programa Escola de Valor, é mestre da educação e escola de valor, a escola que se inscrever no programa Escola de Valor e for aprovada dentro dos critérios estabelecidos, os funcionários com matrícula ativa estão nessa escola, eles receberão o 15º salário, proporcional ao salário que ele recebe mensalmente. Aí, onde entra a questão que eu falei, que os profissionais terceirizados, eles não têm matrícula ativa no Estado, então, portanto, eles não são contemplados no prêmio Escola de Valor. Outra questão, pessoal, importante, e aí voltando para a questão dos professores, é que o professor efetivo, que aquele que passou pelo concurso público, ele tem uma série de direitos, de garantias, né, que o professor que está com contrato, ele não tem. Então, o professor efetivo, ele pode se afastar, por exemplo, para capacitação, ele pode ter direito além da capacitação, ele tem direito também a se afastar por razões de saúde e retornar para o mesmo cargo sem nenhum tipo de prejuízo, às vezes sem perder as bolsas e etc. O professor contratado, muitas vezes, ele não tem esses mesmos direitos que são garantidos pelo Estatuto do Servidor. Então, o professor efetivo ele tem uma série de garantias, né, que lhe dão estabilidade no cargo de professor. Já o professor contratado, ele não tem essas garantias. Recentemente, o governo do Estado, o governador, ele deu um aumento de salário para os professores
contratados, que existia uma discrepância muito grande com relação ao salário do professor efetivo e o salário do professor contratado. Então, recentemente, o governo do Estado deu um aumento, né, nessa questão do salário. Então, existe uma série de diferenças que, ao longo da nossa conversa aqui, a gente pode ir até pontuando. Outra questão importante é com relação à atuação desses professores, né? Como eu falei, o professor efetivo e o professor contratado, eles tinham uma discrepância salarial, porém, eles exercem a mesma atividade dentro da escola. Então, acho que, vendo essa realidade, né, o governo do Estado, ele se sensibilizou, não sei se a palavra exata é essa, mas ele tomou a decisão de tentar melhorar esse salário, não equiparar. Hoje, os salários do professor efetivo e do contratado, eles não são equiparados. Porque o professor efetivo, ele tem um plano de cargos e carreiras que está defasado, né? Existe uma luta do sindicato, de outras organizações aí, que representam os professores, no intuito de reformular esse plano de cargos e carreiras, que está bem aquém, né, das necessidades do professor, das reivindicações da categoria, da valorização do profissional da educação. Então, o governo do Estado ele já está analisando, né, já está passando pelo Conselho Estadual de Educação, e acredito, de acordo com a fala do secretário, acredito que nos próximos meses a gente vai ter algum andamento nessa questão do plano de cargos e carreira dos profissionais da educação. Com relação aos professores, naquela outra situação que eu falei, que de contrato emergencial, esse professor ele tem os mesmos direitos do professor com contrato por tempo indeterminado, de acordo com os interesses da administração. Eles têm os mesmos direitos, certo? O professor que o professor efetivo, ele tem um regime de aposentadoria pela PBPREV, já o professor contratado, ele tem um regime de aposentadoria pelo INSS. Então, é bem distinta as situações. O professor, como é que eu me torno um professor efetivo? Né? Como é que eu entro dentro dessa categoria de professores? Você precisa prestar um concurso público, né, para a sua vaga, para aquela vaga que foi destinada, de acordo também com o secretário da Educação. Nós teremos o lançamento de um edital esse ano ainda, com 1.000 vagas para professores efetivos na rede. Então, o edital, com base nos editais anteriores, o professor ele é destinado para as regionais de educação. Então, você faz a seleção de acordo com as vagas que aparecem para cada regional de educação. E você pode ser direcionado para qualquer um dos municípios que compreende aquela regional. E após 3 anos de estado probatório, né, você passa 3 anos exercendo a sua atividade e ao final dos 3 anos você vai ser avaliado enquanto a sua conduta profissional. Então, ao final desses 3 anos, você recebe a anuência, né, que você passou pelaquele estágio probatório e tem todas as garantias e direitos que você pode, que o Estatuto do Servidor, ele proporciona. Então, você faz lá a seleção para professor, da disciplina que esteja lá com as vagas vigentes, e essa seleção, geralmente, nas últimas edições, né, o governo contratou a mesma banca que fez os concursos. Acredito que esse ano possa ser a mesma, né? A gente ainda não tem nenhum tipo de sinalização com relação a isso. No edital também vai sair como vai ser o modelo, né, de seleção, como vai ser a prova objetiva, a prova de títulos, mas geralmente as provas seguem
o mesmo padrão, com raríssimas mudanças. Então, vocês podem, caso vocês tenham interesse, vocês podem ver os editais anteriores, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de como é esse processo seletivo para professor do governo do estado da Paraíba. E já adianto a vocês, pessoal, que trabalhar no governo do estado da Paraíba tem suas dificuldades, mas a remuneração do professor hoje, ela, dependendo da sua titularidade, ela é bem melhor do que outras formações aí, outras categorias profissionais. Então, o professor, claro que ele merece ter a sua valorização financeira diante da sua qualificação, diante do trabalho que nós exercemos, mas já adianto a vocês que, em relação a outras categorias, nós estamos um pouco melhor na questão financeira. Os regimes de trabalho, né? Como é que funciona o regime de trabalho do professor? Todos os professores hoje, eles têm uma contratação para 30 horas semanais. Porém, o professor ele pode optar em trabalhar nas escolas cidadãs integrais e nas escolas cidadãs técnicas. Como é que funciona isso aí? E aí trabalharia 40 horas. Então, como é que funciona isso? Nós temos duas escolas, dois tipos de escolas. Nós temos as escolas integrais e as escolas em tempo parcial, né? As escolas parciais, que é a escola comum, como a gente tinha antigamente, né? Sem o aluno estar presente todo momento dentro da escola. Como é que funciona o regime de trabalho do professor? Na escola de tempo parcial, o professor ele trabalha 20 horas em sala de aula, 5 horas em planejamento dentro da escola e 5 horas em planejamento extra-escolar, planejamento feito em casa, aquele momento que o professor dedica para preparar as suas aulas fora do ambiente escolar. Então, aí você vai ter as 30 horas de trabalho que o professor precisa. 20 horas em sala de aula, 5 horas de planejamento na própria escola e 5 horas de planejamento em casa. Isso para o professor que trabalha numa escola de regime parcial, é a famosa escola regular. Para o professor que trabalha na escola de tempo integral, nas ECIs ou ECITs, se for técnica, Escola Cidadã Integral, ele vai trabalhar 40 horas semanais. Essas 40 horas ele vai cumprir na própria escola. Então, todo o planejamento dele, tanto o planejamento que ele tem que cumprir na escola, quanto o planejamento que ele poderia cumprir em casa no outro regime, ele vai fazer tudo isso na própria escola. Então, o professor que trabalha 40 horas, a sua remuneração ela também é um pouco maior. O professor ele vai ter uma bolsa, não é vinculada ao vencimento do professor, mas é uma bolsa de R$ 1.000 para atuar nessa Escola Cidadã Integral. Até o professor Flávio, ele atua em uma das escolas de tempo integral e vai também ter uma dobra da carga horária. Professor efetivo, ele pode ter até 6 horas a mais de trabalho. Então, é considerado... O professor falou aqui, mas não recebo porque tenho 2 matrículas. Eu vou explicar essa situação aí também. Então, o professor ele recebe R$ 1.000, mais uma dobra de carga horária, que são 6 horas a mais na remuneração do professor. Então, de acordo com a categoria que o professor está incluído, se ele é doutor, se ele é mestre, se ele é especialista, ou ele só é somente graduado, essa hora-aula a mais, ela tem uma diferença nos valores. Né? O professor Flávio ele citou que ele tem 2 matrículas. O professor da rede estadual na rede municipal também. Ele pode ter 2 matrículas. Ele pode fazer 2 concursos públicos e ser aprovado nesses 2 concursos. Então, o professor ele pode
atuar em uma escola de tempo integral com uma matrícula. Antigamente, né, até ainda está numa discussão se o professor pode atuar na escola integral com as duas matrículas, né? Alguns professores, até o início desse ano, atuavam com as duas matrículas e numa mesma escola de tempo integral. Só que, de acordo com o entendimento da secretaria, o professor ele tem que atuar com uma matrícula na escola integral e uma outra matrícula na escola de tempo parcial, no caso, no período noturno. Então, é mais ou menos isso aí, mas o professor Flávio, ele pode explicar melhor para vocês como acontece o dia a dia dele com relação a ter duas matrículas no estado. Então, pessoal, você pode ter duas matrículas no governo do estado da Paraíba. Você pode fazer dois concursos e passar nos dois e exercer essas atividades. Então, é basicamente isso aí. Já o professor contratado, ele tem a sua remuneração, mais a bolsa dos R$ 1.000 e uma dobra também como professor efetivo. Só que os valores dessa dobra, eles são bem menores em relação ao professor efetivo. Ele trabalha também o regime de 40 horas da mesma forma, não muda nada. Flávio, acho que pode falar melhor para vocês essa questão da remuneração do professor contratado, né? Quanto ele recebe, acho que é 3 mil e alguma coisa, acho que Flávio sabe melhor do que eu aí, que ele está convivendo mais no dia a dia com os professores. Então, pessoal, é basicamente dessa forma que acontecem as distribuições, como é que é a situação do professor dentro da escola, nessa divisão entre professor efetivo e professor contratado. O regime de escola cidadã integral e o regime de escola parcial. E aí você tem, nesse regime de escola parcial, no período noturno, a educação de jovens e adultos, em que ela funciona, na sua grande maioria, durante o dia, nas escolas parciais também, nós temos turnos de educação de jovens e adultos, mas a maioria desses estudantes, eles frequentam no período noturno, e aí você não tem escola cidadã integral para a educação de jovens e adultos, apenas a escola parcial, no regime parcial. Depois a gente pode entrar de forma mais detalhada, e depois aí até pode ser depois da fala do professor Flávio, como é a distribuição das aulas de física, por exemplo, dentro do regime de escola integral e dentro do regime de escola parcial, né? Como é que funciona essa distribuição de acordo com a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que foi estabelecida recentemente pelo governo federal. Então, o governo do estado, ele precisa seguir as determinações do Ministério da Educação. Então, dentro dessas determinações, está lá o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu acho que é basicamente isso, pessoal, assim, o que eu tinha pensado em apresentar inicialmente para vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta, não sei como é que vai ser a dinâmica, o professor Alexandre pode dizer, se a gente vai ter algumas perguntas agora, ou se o professor Flávio vai fazer alguma fala para complementar o que eu vinha falando aqui, aí o professor Alexandre pode ver. Obrigado, Renato. Assim, rapaz, a primeira ideia, quando você começou a apresentar, é uma organização bastante hierarquizada, né? Eu acredito que até pelo volume de pessoas que se envolvem, que estão envolvidas aí, e, e assim, essa questão, acho que o ponto aí delicado, quando eu falo em salário, sempre é muito delicado, né? Bom, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Renato, eu me formei na faculdade, me formei agora em 2023, vamos dizer assim, eu vou me formar em 2024. Eu me formando, como é que eu faço para ingressar na escola?
Então, eu chego na escola direto, ou eu vou para a gerência regional, como é que eu sei a escola que está precisando do professor de física, por exemplo? Pronto, professor. Pronto, vamos, nós recebemos, todos os dias nós recebemos diversos currículos lá na terceira gerência regional. Veja só, aqui, para que fique bem claro, assim, para que todo mundo entenda qual é o papel da gerência regional de ensino, né? Porque, às vezes, o pessoal deixa lá os currículos, a gente recebe, mas a gerência regional, as gerências regionais de educação, elas não têm autonomia para fazer a contratação de professores. A terceira gerência regional, ela, no caso a nossa, né, a terceira gerência, ela é um canal de comunicação entre a secretaria e as escolas. Então, o nosso papel é garantir que as informações, que as determinações legais que são emitidas pela secretaria, elas sejam cumpridas. Além disso, nós fazemos a fiscalização, nós observamos como é que está o andamento pedagógico das escolas, nós fazemos o monitoramento das estruturas físicas, das estruturas pedagógicas, fazemos os levantamentos das deficiências da escola e encaminhamos para a secretaria. Então, nós somos um canal de comunicação. Nós não fazemos a contratação de professores. A contratação de professores ela é feita pela própria Secretaria de Educação. Então, o que acontece muitas vezes, e quando eu estou lá e que eu recebo esses currículos, eu informo para o pessoal para que eles não criem falsas expectativas e você sai naquela vontade de trabalhar, de contribuir, né? De ter o seu primeiro emprego como professor, e às vezes fica frustrado por não receber um contato da gerência quando você deixou aquele currículo. Então, nós não fazemos a seleção de professores. Essa seleção ela é feita pela própria secretaria. Então, se você tem o interesse de trabalhar na Secretaria de Educação do Estado, você deve levar o seu currículo ao núcleo de movimentação de pessoas que fica lá na Secretaria de Educação, lá em João Pessoa. Você pode nos encaminhar, mas nós encaminhamos tudo para lá. Então, nós, nas gerências regionais, nós não deliberamos sobre a contratação ou até mesmo pela exoneração de qualquer professor. Nós fazemos os relatórios, se tiver algum problema com o professor na sala de aula, nós geramos um relatório, encaminhamos para a secretaria, e a secretaria faz os procedimentos legais com relação àquela situação. Mas nós, na gerência, não fazemos esse tipo de contratação ou demissão de professores. Entendo. Bom, vou fazer mais uma pergunta, mas não sei se vi que o Flávio abriu a câmera. Flávio, você quer fazer mais alguém? Então, era sobre a questão do salário, das matrículas, das coisas que o Renato estava falando, eu continuo, né, até segunda ordem, né, então aí estamos aqui no aguardo, na escola integral com as duas matrículas, né, mas já ontem uma das nossas colegas aqui já se dirigiu para outra escola e provavelmente isso vai acontecer comigo também em breve, mas por enquanto ainda estou assim, né, então, como o Renato mencionou, tudo que o Renato mencionou, tá, é verdade, né, é óbvio que ele não ia estar aqui trazendo falsas informações, né, Renato é uma pessoa extremamente cautelosa quanto a isso. E os detalhes, não é mais que a gente tem vencimento, tem algumas gratificações. No caso, por estar com as duas matrículas na escola integral, eu não tenho algumas gratificações e passaria a ter, caso fosse para as escolas regulares, né, teria algumas modificações salariais. Mas, assim como o Renato falou, realmente houve uma evolução muito significativa na questão salarial. Eu lembro quando eu comecei, né, no ano de 2000, a relação entre ser professor da escola pública e ser professor da rede privada era uma diferença absurda, eu ganhava muito mais na rede privada. Hoje eu já não posso dizer a mesma coisa, né? Graças a Deus o salário na rede pública melhorou muito, né? Eu diria que estou bem mais confortável, não resta dúvida. E com relação à questão da mudança, aí, como o Renato falou agora há pouco, eu lembro quando eu pedi transferência a primeira vez
de transferência de Lagoa Seca aqui para Campina Grande. E lá na regional, o pessoal tinha... Isso bem anterior à sua chegada, viu, Renato? Você é muito novinho. Isso é em 2005, mais ou menos. E aí, o pessoal fez... Você quer pedir transferência? Mas não é assim tão fácil, não. Eu disse, tá, mas o que é que eu faço? A moça disse, não, peraí. Você é professor de quê? Eu disse, de física. Ela, educação física? Eu disse, não, física. Ela, Virgem Maria, peraí, meu filho. Pegou um caderno lá, tinha bem umas 15. Escolha para onde você quer isso. Mudou de uma forma significativa. Acredito que ainda hoje, pelo menos na nossa área, na área de física, ainda seja um pouco mais fácil, né? A gente vê até nos concursos que a concorrência é bem mais baixa. E, assim como eu disse aos meninos que estão comigo na residência, professor Alexandre, eu disse, façam o concurso, mesmo que vocês não possam assumir por ainda não terem terminado a licenciatura, mas façam por experiência, procurem ver como é o processo. Se possível, procurem uma escolinha de bairro para tentar na época, Renato, chamava precária, eu não sei como a regional chama hoje em dia, né? Era quando a gente não havia ainda concluído o curso, mas conseguia um documento da regional para atuar nas escolas privadas, principalmente, né? Na pública era mais difícil. Sobre o número de aulas, Mirleide, eu estou numa escola técnica, certo? Então, tem essa diferença entre a escola técnica, a escola que antigamente chamava propedêutica, né, Renato? Eu não sei qual é o nome que está sendo usado atualmente, e a escola parcial, né, que seria a escola regular. Aqui eu tenho, semanalmente, uma aula de física, né, no horário, uma por semana em cada turma. Tenho práticas experimentais, que não deixa de ser física também. E tem com a nova mudança, nas turmas de primeiro ano, tem 2 aulas semanais, que são projeto, esqueci o outro nome, que a gente também pode atuar com aulas de física. Então, oficialmente, só é uma por semana em cada turma. Mas eu venho fazendo algo em torno de 2 ou 3, variando também com a situação, porque às vezes falta professor, aí quando a gente vai fazer substituição, geralmente o pessoal deixa material para a gente aplicar com as turmas. Mas eu, particularmente, prefiro fazer a minha própria aula. Eu fico mais seguro fazendo aquilo que eu fui treinado, né? Mas, assim, varia um pouco. Se existe um tempo mínimo... Olha, eu sei que, se não me engano, entre outubro e novembro, sempre tem um prazo para pedir transferência. Aí o Renato é quem vai saber dizer isso com mais facilidade. Mas eu já vi casos, eu conheço professores que pediram transferência, assim, pelas mais variadas situações, e que o pessoal lá na regional é um pouco sensível quanto a isso, né? Eles analisam com detalhes e, podendo, geralmente, eles costumam atender os pedidos, né? Pelo menos eu nunca tive problema com relação a isso, não. E olha que eu já passei por um montão de escola. O pessoal sempre foi bem tranquilo para me atender lá. O Renato mudou, Renato, essa questão de transferência? Você perguntou, deixa eu ver o nome dele aqui. José Bruno. Bruno, é o seguinte, o professor, eu vou ser bem mais claro, assim, vou desde o início, né? O professor que entrou recentemente, digamos que, vamos colocar aquela situação que o professor falou, você terminou agora, em 2023, fez a seleção para professor, foi aprovado lá, aqui para Campina Grande. E aí você quer morar em João Pessoa, porque sua família foi para lá. Você só pode fazer esse pedido de remoção para o professor que está no estágio probatório após finalizar aqueles 3 anos de estágio probatório. Então, você tem que passar 3 anos em Campina Grande para que você possa pedir remoção para uma outra regional. Já o professor que já cumpriu esses 3 anos, ele pode pedir remoção para uma outra regional dentro de um prazo que é estabelecido, dentro do prazo que é estabelecido pela Secretaria da Educação. Em alguns casos excepcionais, que a legislação permite, ele pode pedir fora desse prazo, mas normalmente é assim que funciona. Também, só para complementar a pergunta sobre as aulas de física, né? No governo do presidente Jair Bolsonaro, ele estabeleceu a Base Nacional Comum Curricular com
uma determinada quantidade de horas, certo? Então, são 1.800 horas para que seja distribuído dentro da carga horária das disciplinas comuns que a gente tem, matemática, física, português, geografia, enfim. E você tem 1.200 horas de itinerário formativo, então são 3.000 horas. Para ser mais objetivo, né? Flávio falou que ele dá até 3 aulas. Para os alunos do ensino da Escola Cidadã Integral, como é que funciona? Na teoria, ele tem apenas uma aula de física. Porém, o aluno do primeiro ano, né, que tem uma grade, um componente novo, ele pode optar em participar das aulas de aprofundamento, que são relacionadas no itinerário formativo. Como é isso? O aluno tem aula de física, e aí tem essa outra disciplina, digamos assim, que é da base diversificada do itinerário formativo, em que o aluno ele pode optar em participar das aulas de aprofundamento. Como é que funcionam essas aulas de aprofundamento? São aulas em que elas são interdisciplinares. Então, tem uma aula lá de aprofundamento, que é da disciplina de exatas. Tem outra aula de aprofundamento, que é da disciplina de humanas. Então, o aluno ele escolhe onde ele quer participar dentro dessa interdisciplinaridade. Então, não vai ser somente a aula de física. Tem a aula de física lá da base comum, e dessa base diversificada, o aluno ele vai optar em participar desse itinerário. E aí o professor de física, no caso vocês, quando forem professores, e estiver vigente ainda, vocês vão se reunir com os outros professores da base de exatas, né, de exatas lá, para montar uma aula para atender esses estudantes. Então, não é exatamente de física, né, não é exatamente de matemática, é uma aula interdisciplinar. É assim, mais ou menos, que funciona nas escolas cidadãs e nas escolas técnicas. Na escola regular, essa carga horária, essa divisão, ela acontece da mesma forma nas escolas regulares, né, naquela que não é integral. Só que na integral, ele tem mais aulas, uma quantidade maior de aulas. São 4 horas, são 7 horas por semana, dividida em dois aprofundamentos, que podem ser ciências humanas ou da natureza e ciências exatas. Aí vai de acordo com a necessidade da escola. Mas o professor, aula de física, exatamente, ele tem uma aula e podendo ter mais 2, como o professor Flávio falou. Se for um professor bem organizado, ele consegue dar as 3 aulas. E uma escola bem organizada também, né? Pessoal, mais alguma pergunta? O Bruno da transferência, né? Que o Bruno pergunta. Renato, diz uma coisa. É interessante, né? Alguns dados do Censo da Educação. Então, por exemplo, a formação dos professores de física, especificamente de física no estado da Paraíba, é da ordem de 60%, né? Graduados em licenciatura em física. Então, no censo de educação, na verdade, o documento correto, o nome correto do documento é resumo técnico. Então, no resumo técnico que saiu em 2023, referente a 2022 para trás, diz que tem professor lecionando física que é formado no ensino médio, em algumas regiões. Então, tem 4% aí de professores com lecionando física que tem o ensino médio. E aí tem uma quantidade lá que são bacharéis, etc. Quando você comenta essa questão do currículo, a impressão que eu tenho é por exemplo, eu sou professor, acabei de me formar, é que eu não tenho uma visão muito clara desse processo. Então, eu entreguei o currículo na gerência regional, que, obviamente, é num setor da gerência regional,
específico, que depois vai para João Pessoa, mas esse trâmite de ir para João Pessoa e depois chegar até a mim, ó, lá na escola tal está precisando, a mim me parece que é um trâmite que ele não tem publicidade, transparência suficiente, né? Então, como que é feita essa publicização, esse passo a passo aí? As pessoas elas são informadas, né, de como que o seu currículo está andando de um ponto a outro? Existe essa publicização? Professor, eu entendo a pergunta. Se o senhor quer dizer como se fosse a formação de um banco, né? De currículos, né? De pessoas que concorrem àquela vaga. Não, a Sim, gente não tem uma formação de um banco assim, não. Isso aí é de acordo com o interesse lá da administração, da Secretaria de Educação. Eles recebem lá uma quantidade significativa diária de currículos, e aí eu não sei, a gente não tem essa informação de como é feita essa seleção, né? Quais são os critérios que eles adotam para fazer essa contratação, essas contratações, né? sim. Pois é, eu estou vendo aqui, então, por exemplo, tem uma região que é no sudoeste é mais ou menos no centro ali para o sudoeste, é no sertão, do estado da Paraíba, que praticamente não tem professor, não é só de física, é de monte, né? E aí na região de Itabaiana também não tem, assim, professor formado, licenciado, né? E assim, tem aquela questão das metas da educação, né? Então tem duas metas que são muito pertinentes e preocupantes. Uma delas é de ter todos os professores formados até 2024, formados na licenciatura, e a outra é de pelo menos 50%, a meta acho que 16, não sei se é 16 ou se é 14, 50% dos professores com algum tipo de pós-graduação. E aí eu fico pensando qual que é a política, né, do Estado com relação a isso. Esse é uma preocupação, assim, que né, a gente até está atuando aí para esses cursos de formação, mas é uma discussão mais ampla, né? Outro ponto, Renato, então tem isso, né, essa publicização, essa questão toda. Você percebe que algumas regiões, Campina Grande, essa macro-região, que vamos chamar de macro-região Campina Grande, já não tem esse problema, né? Mas outra questão é com relação ao que você falou, né? Então, por exemplo, tem uma aula de física, mas aí o professor vai lá e oferta uma disciplina no itinerário formativo tal. E eu fico pensando assim, falar, rapaz, a BNCC, ela traz um conjunto de competências, né, e de subcompetências, de habilidades. E essas competências, elas são para as disciplinas tradicionais, vamos dizer assim. Quando se fala em itinerário formativo, então, itinerário formativo, ele não está previsto na BNCC, quais são as competências e quais são as habilidades. Então, como é que você faz para aproximar? Como é que você monitora quais competências estão sendo tratadas numa disciplina que é aberta? Assim, eu vou usar um termo que não é legal, mas assim, quase que pode tudo, a amplidão dela é muito grande. Professor, com relação à formação dos professores, aí eu posso responder pela terceira gerência, que do meu conhecimento, não existe professores que não tenham formação na área aqui na terceira gerência. Então, todos os professores que foram encaminhados aqui pela terceira gerência, que foram encaminhados para as escolas, eles tinham uma formação na área ou estavam em fase de conclusão. Né? Alguns desses professores eles estavam em fase de conclusão, que eram estudantes ainda, na verdade. Né? E fase de conclusão da determinada disciplina. Por exemplo, como o professor Flávio falou, né? Em algumas regiões, a gente tem carência em algumas disciplinas, principalmente nas disciplinas de exatas. Física, eu acredito que seja a que a gente tem mais dificuldades em encontrar pessoas formadas com licenciatura. Então, esses profissionais, assim que são encaminhados aqui para a gerência, a gente vê lá a
a documentação dele e encaminha diretamente para a escola. Com relação a essa outra questão que o senhor falou, a secretaria, ela estabelece algumas diretrizes que o professor ele precisa seguir, né? Mas ela não é uma norma, assim como a BNCC, né? Ela não é uma estabelecida em lei, naqueles critérios, né? Mas são diretrizes estabelecidas pela própria Secretaria de Educação do Estado. Tá bom. Flávio? Eu penso, professor, que o fato de Campina Grande estar melhor abastecida, né, nesse sentido de professores com formação na área específica, ela se deve porque o EPB e o FCG estão aí com cursos com praticamente todas as disciplinas, né, estão na cidade, propriamente dito. E o fato de termos, né, estudantes nas universidades vindos de cidades próximas, aí já vai mostrando que não num período tão curto, mas não a curto prazo, no caso, mas em breve essa situação vai ser sanada, né? Que existem sim professores com outras formações ou sem formação completa atuando, e isso é um fato, né? A gente eventualmente chega a essas informações, mas que logo isso vai ser sanado, né? Acredito eu. Já com o Fabiana colocou aqui com relação a entregar ao currículo lá para a escola, no meu tempo era assim, Fabiana, há mais de 20 anos atrás, né, tinha muito professor que ia na escola, deixava o currículo com o diretor por não conhecer a atuação da gerência regional. Mas com o passar dos tempos, com o passar do tempo, né, as ações da gerência vêm se popularizando, o trabalho do pessoal vem se tornando cada vez mais conhecido. E aí, por exemplo, como no momento agora, vocês já estão vendo que não é mais na escola, né? Então passa lá para Renato, dá uma choradinha lá nos pés dele, ele vai tentar ajudar vocês, mas já foi assim no passado, tá? Renato, eu vou pedir só licença de mostrar aqui o mapa. Deixa eu ver se eu consigo aqui o resumo técnico. Só para poder. Aqui. Só para a gente ver esse desenho, porque é muito interessante isso. Então, você tem um mapa da Paraíba, do estado da Paraíba, você tem, na verdade, um mapa de todos os estados, né? E você tem do Brasil também. Então, algumas regiões são muito, chamam muito atenção. Então, aqui tem a quantidade aí, essa mais para vermelho, quer dizer que a quantidade de licenciados na área específica é menor. Tem isso para física. Quando você entra lá no EMEC, você encontra, ou no EMEC, então você encontra aí os dados específicos. E, e essa parte em vermelho aqui embaixo, essas partes em vermelho é onde não tem licenciado, ou a quantidade de licenciados é muito baixa, né? Então você percebe que aqui a região de Campina Grande está verde, aí tá bem bacana, né? Professor Alexandre, bom dia. Professor Oi, Alexandre, Pedro. boa tarde. Eu vou me ausentar. Tá bom, Obrigado. Pedro, fica à vontade. E tem aqui, se eu não me engano, tem um gráfico aqui acima, aqui é de ensino fundamental, mas tem um gráfico aqui de ensino médio, da física, que mostra especificamente a física, né? Que é essa questão dos grupos. Então, esse grupo verdinho aqui é o grupo dos professores que trabalham com física e só tem o ensino médio, né? Bom, enfim, Renato, esses dados são dados oficiais, eu não sei como que Professor funciona Alexandre, isso, né? professor Alexandre, Oi, eu, Pedro. eu, eu vou me ausentar, viu? Obrigado. Tá bom, Pedro, fica à vontade. Obrigado. Então, Muito era obrigado. isso, Renato, só para, né, para ter essa fala aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguma fala? Renato, eu quero fazer uma proposta. Eu vou fechar aqui para a gravação. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou não? Tá bom? Bom,
A gente vai encerrar por aqui, né? Vocês têm a aula daqui a pouco. Vou agradecer ao Renato, né? Renato, muitíssimo obrigado. São questões que eu sei do seu tempo, eu estive aí, né? E mais de uma vez eu vi a sua correria. Eu quero te agradecer publicamente por fazer as intermediações que você tem feito. Eu gostaria muito, o professor Milete trabalha também com formação de professores, e tem o professor Wagner que não está, a professora Janaína também. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos estreitar esses laços, né? Essa questão da relação entre o município e o Estado, essas representações que discutem, ou que estão discutindo o novo plano de educação, o plano estadual e depois o plano federal. Então, eu gostaria de saber depois, né, com você, se a gente pode fazer estreitar essas relações, porque nos interessa e é sempre bom, né? É sempre bom a gente caminhar junto, tá? E, de qualquer maneira, eu quero te agradecer, assim, demais, Renato, demais mesmo, viu? Porque você veio aqui e se dispôs a jogar luz aí nessas pequenas dúvidas, nessas grandes dúvidas, né, que nós temos, tá bom? Eu que agradeço, professor. Agradeço por estar participando aqui desse momento, aqui falando com futuros professores, né, da educação, aqui provavelmente do estado da Paraíba. Assim eu desejo, né, que os estudantes da Universidade Federal de Campina Grande são de excelência e a gente precisa de profissionais qualificados na educação. A exemplo do professor Flávio, né? O professor Flávio é um excelente professor e tem sempre contribuído, sempre que a gente precisa da contribuição dele, ele está lá disposto a nos ajudar. Então, professor, eu que agradeço participar desse momento, né? Trazer aqui um pouco dos esclarecimentos que a gente poderia trazer nesse momento. E estou à disposição, professor, no que eu puder ajudar, da forma que eu puder contribuir. Eu vejo que a universidade, principalmente a Universidade Federal de Campina Grande, ela vem tentando construir, né, estreitar os laços com a educação estadual. Já recentemente, a gente conversou, né, eu particularmente conversei com o professor que ele está na coordenação do programa de pós-graduação em mestrado, né, na verdade, técnico lá de geografia, esqueci o nome dele agora, ele me perdoe, né, conversei com o professor Sérgio Murilo também, então todo mundo está empenhado em estreitar esses laços, trazer a universidade para dentro da escola e abrir, e nós, professor, o que depender aqui da terceira gerência, as portas estarão sempre abertas para receber todos vocês. Sim, nós agradecemos demais, né? Nós queremos ir até a escola e queremos que a escola venha até nós também. A gente está propondo 2 cursos de especialização, Flávio, e nós estamos formando um grupo de pesquisa, de ensino, né, na verdade, de extensão e pesquisa. Então, um grupo muito qualificado, e eu acho que a gente vai poder fazer então, o professor Wagner, a professora Mirlede, a professora Deise, eu também, a gente está, então, e alguns outros professores que se sensibilizam com essa questão da formação. Então, assim, a gente está muito preparado, nós temos um conjunto de materiais e de métodos, né, inovadores aí, e, e aí esses 2 cursos que nós estamos propondo para o Lato Sensu, a gente, assim que tiver tudo formalizado, a gente entra em contato para poder fazer essa divulgação, né. E eu quero agradecer demais, viu, Renato? Eu quero agradecer a todos também, né. Semana que vem, a gente vai ter uma fala da professora Verônica, da Verônica, na verdade, ela é pesquisadora de materiais, e ela trabalha com divulgação científica, mas as pesquisas dela são feitas no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, né? Então, a pesquisadora, ela é de Sergipe, mas trabalha em Campinas, no LNLS. E aí, todos vocês estão convidados e convidadas, tá, para assistir o Esquenta da semana que vem. Renato, eu te agradeço demais, rapaz, eu vou parar aqui a gravação, e assim que eu tiver o link, aí eu te passo, tá bom? Para você divulgar também.